é o Florânia é Criativa, o programa onde mostra Florânia sobre a óptica da criatividade de sua gente. Cultura, arte, história, empreendedorismo você encontra aqui. E aí, a sua cidade é criativa? A minha é. E eu sou Marília Gabriela e hoje vamos falar um pouquinho mais, conhecer a história do pastor Miqueias. Boa tarde, pastor Miqueias, tudo bem? Hoje temos você como convidado, e é uma honra aqui no nosso programa. E a gente queria saber um pouquinho mais sobre a sua história, inspirações, família. Pode falar um pouquinho mais pra gente? Posso sim, Gabi. Quero desde já agradecer o programa Florânia é Criativo, certo? Gabi, minhas origens, elas vêm do sertão aqui, Eu sou filho de Florânia, já convivi aqui, nasci nessa cidade. Os meus pais, o meu pai Miguel Cardoso, ele veio ali daquela região oeste, dos lados de Felipe Guerra. E minha mãe é aqui de uma família dos Canuna, Eu sou canuna, venho dessa família. E como é que eu cheguei a ser pastor, essa questão do pastorado. A minha família, a partir dos meus avós, por parte de mamãe principalmente, de Dona Raimunda, saudosa Raimunda, meus pais já partiram, todos os dois. Minha mãe era filha de João Canuna e Maria Amélia, que receberam e foram dos pioneiros do evangelho, aqui da pregação do povo evangélico em Florânia, pelos anos 60, 70, tiveram esse contato com pastores que vieram em missão dali da cidade de Natal e começaram a disseminar aqui o evangelho. E eu venho dessa origem de pessoas do sertão, sertanejos, e também do oeste, de pessoas também de sítio, de fazenda, e a gente está aqui há 39 anos, e de pastorado 9 anos, pela graça de Deus, fazendo esse serviço ao povo de Deus, servindo ao Senhor. Muitos anos, viu? 39 é a história. E sobre o povo evangélico, daqui de Florânia, você sabe quem foram os pioneiros sobre a igreja, a cultura evangélica aqui na nossa cidade? Gabi, como eu já falei um pouquinho da minha vida, a minha vida ela também se mistura com a história dos pioneiros. Como eu disse, o evangelho ele começou a chegar em Florânia por volta dos anos 62, 65, certo? A Igreja de Cristo no Brasil, na qual hoje eu sou pastor, foi a pioneira na sua implantação. Logo após, acho que um ano depois, veio a Assembleia de Deus. E esse trabalho surgiu justamente dessa visão missionária de pastores que vieram ali de Natal, implantaram esse trabalho aqui, evangelizaram. E o interessante é que o trabalho da Igreja de Cristo, ele começou no sítio. Foram evangelizados, por exemplo, o saudoso João Quintino e a sua mãe Dona Teca, que se converteram ao Evangelho. E logo após esse Evangelho chegou aos meus avós, que eram vizinhos ali no Fechado, e foi chegando na cidade. E assim a gente teve esse contexto da implantação. A minha família faz parte dessa história. Eu tive acesso ao Evangelho e ao conhecimento do Evangelho, advindos, principalmente dos meus avós. Os meus bisavós não eram evangélicos, até pela questão do tempo, da chegada do Evangelho. E a gente faz parte dessa história. Temos como pioneiro o primeiro pastor, por exemplo, o pastor Tagino, que hoje eu tenho um amigo, irmão e amigo, que é o filho dele, que é o irmão Ejas. Hoje ele mora em Natal. A família do pastor Tagino não mora aqui, mora em Natal. E assim, a gente até fica um pouco emocionado, porque a gente faz parte de uma história que fez o evangelho, ou seja, o povo evangélico, se disseminar pela cidade de Florânia. Então, vocês foram desde o princípio do evangelho. Isso, a minha família, ela tem parte na história, justamente do surgimento, do crescimento, da expansão do evangelho, no sentido do povo evangélico na cidade de Florânia. E é muito interessante, a família dele já fez parte dessa história. Isso. E hoje em dia, ele sendo pastor da nossa cidade.
E aí, como é ser evangélico, né, aqui na nossa cidade, que tem essa religião, assim, bem forte, como é? Conta um pouquinho mais aí pra gente. É um desafio, Gabi, é um desafio, assim, porque desde o começo do surgimento do povo evangélico, que era mais chamado de crentes, os crentes, né? É chamado assim, os crentes. E aquela questão, as pessoas diziam, a lei dos crentes chegou em Florânia, e isso até hoje tem pessoas assim, até mais antigas, que falam desse jeito, né? É um desafio, porém, eu vejo hoje, Gabi, que a questão para acesso às pessoas ao evangelho hoje tem sido bem mais amigável, né? No começo da igreja, os meus avós e irmãos mais antigos contavam que teve pedradas, ameaças, havia uma coisa mais acirrada, principalmente entre o contexto católico romano, né, onde havia essa certa rejeição, mas graças a Deus o tempo foi passando. Há um desafio por causa das raízes, né? Se a gente for pegar a Florânia, uma cidade centenária, o catolicismo romano em si, a religião católica romana, que é a predominante, existem os outros movimentos, está aqui já há muitos anos. E assim, começou dessa forma, com uma certa rejeição mesmo, mas hoje as pessoas até ouvem, né? A gente sabe que ainda é uma coisa muito enraizada na tradição das pessoas, muitas das vezes por não compreender o que é ser evangélico, né? O que é se converter ao Senhor Jesus, como a gente gosta de falar, principalmente quem é evangélico, diz assim, prega muito o que a Bíblia fala sobre arrependimento, se converter, né, salvação de almas, essas coisas. Então, a gente, pelo contexto histórico, Florânia, nos começos assim, da chegada do Evangelho, teve assim, uma certa reprimenda. Hoje, apesar do Evangelho ter crescido muito em Florânia, tem muitas pessoas evangélicas com relação ao passado, mas graças a Deus a gente sabe que é um desafio por causa desse tradicionalismo, mas hoje, apesar de todos os entraves, não só de fora, mas também de dentro, porque eu sou bem sincero a dizer, com o surgimento de muitos movimentos ditos cristãos, evangélicos, muitas coisas se misturaram, né? A Igreja de Cristo no Brasil é uma igreja bem conservadora no sentido da doutrina, dos seus costumes, né? E hoje surge no contexto geral, e com o advento das mídias, né, da rede social, a igreja ela se expandiu de uma forma muito avassaladora por todo canto, né? Antigamente era no rádio ou pessoalmente, depois televisão, agora você assiste N questões de movimentos evangélicos por todo canto. Então tem sido um desafio local, mas também tem tido esse desafio a nível global, como podemos dizer, porque o que eu prego aqui, outra pessoa pode ter acesso a essa mesma pessoa que eu prego na sua casa, com um pensamento, uma ideia diferente, uma interpretação diferente daquilo que a gente prega. E isso é os desafios do tempo presente, desse tempo pós-moderno que a gente está vivendo. Com certeza, e eu acredito muito nisso do preconceito, né? E isso é muito assim, porque o preconceito já é algo que não deveria existir, ainda mais entre religiões, não deveria mesmo. Mas aí eu já tô sabendo que vai vir um projeto muito legal aí, que é o Monumento à Bíblia, né? Isso? Certo. E eu gostaria de saber um pouquinho mais e queria que você explicasse um pouquinho mais pro pessoal como é que vai ser esse projeto, porque vai embelezar, né, a nossa cidade e também trazer mais turistas. E aí, como é esse projeto? Certo. Gabi, é o seguinte, já há alguns anos surgiu no nosso coração, quando eu digo nosso coração, porque hoje eu estou aqui sendo entrevistado por Florânia Criativa, para conhecer um pouco desse contexto do Evangelho, mas existem outros homens, né, pastores, né, na cidade, que no decorrer da história foram chegando, né, demais igrejas evangélicas, e num certo tempo a gente começou a ter uma ideia de construir um monumento à Bíblia. Os evangélicos em si, trabalhar, né, juntamente com irmãos que gostam de contribuir, gostam de ajudar, fazer um monumento à Bíblia, que não é nada mais, se o cameraman que está aqui comigo, nosso amigo, a gente está aqui num lugar onde é um lugar histórico. A praça onde a gente está hoje
que é chamada da Praça da Bandeira e ultimamente chamada de Praça do Avião. Se você puder dar só uma subida aqui, você vai ver que temos um obelisco aqui e mais ao fundo o avião. Esses objetos não são objetos de culto, né? Mas são objetos que servem de memorial. Por exemplo, os que estamos aqui ao nosso fundo, nessa entrevista, Gabi, são símbolos que homenageiam principalmente ex-combatentes que realizaram, né, sua tarefa a serviço, né, do serviço militar e que foram homenageados e honrados, né, com esses objetos. O monumento à Bíblia não será um monumento de culto. A gente não vai cultuar o monumento, pelo contrário. A ideia do monumento foi trazer a ideia de homenagear e reconhecer a trajetória de homens, mulheres que passaram por Florânia pregando o Evangelho. E qual é o símbolo maior, principalmente da doutrina cristã evangélica reformada? É a Bíblia Sagrada, certo? Então, e o monumento é porque ele vai ser muito bonito, em forma também de obelisco, onde a Bíblia vai estar lá em cima. Ele vai trazer isso. E qual é o objetivo? Trazer para Florânia, de fato, a imagem positiva e não negativa, que o povo evangélico na cidade só quer trazer o bem, a palavra de Deus, o amor de Deus às pessoas, apesar da gente, todos nós sermos falhos, e também, queira ou não, vai trazer um reflexo turístico para a cidade. Porque, por exemplo, é notório em Florânia que a gente gosta de fazer eventos públicos, Marcha para Jesus a gente já fez, o Dia do Evangélico, que é um feriado municipal, outras cruzadas, e aquele monumento vai servir também de um ponto de referência para a gente fazer eventos, né? E que é um espaço, Gabi, para ficar bem claro, um espaço público assim como esse que a gente está. O monumento à Bíblia não vai ser algo fechado, onde vai ser só o povo evangélico que vai ter acesso, não. Vai ser um monumento público, histórico, como um marco do trabalho, do serviço prestado ao nosso Senhor Jesus pelo povo, pelos homens, missionários, obreiros e obreiras, inclusive parte da minha família, como já falei, que vão trazer e que vai, de certa forma, trazer atrativo ao turismo também, como outras atividades, né, da cidade atrai turismo. Com certeza isso vai trazer, por exemplo, vamos fazer um evento. Com certeza o Monumento à Bíblia vai ser um momento de referência para tirar foto, para registrar, para fazer evento, onde vai chamar, aquecer um exemplo. Um evento evangélico não vai ter bebida alcoólica, claro, mas vai ter cachorro quente, refrigerante, não sei quem vendendo alguma coisa, porque movimenta e vai fazer parte da história, né, da cidade, como tantos outros monumentos, como o exemplo que eu dei aqui deste obelisco que está ao nosso fundo aqui, e o avião, né, que simboliza justamente essa homenagem aos ex-combatentes que estiveram aqui em Florânia servindo. Certeza, então que esse projeto dê certo. Vai dar em nome de Jesus. Ponto turístico aqui na nossa cidade, né? Homenagear essas pessoas que passaram por aqui, que com certeza são tão importantes quanto os outros monumentos que tem aqui na nossa cidade, que tem essa representatividade. Isso. Muito obrigada, Pastor Miquel, por essa entrevista. Certo, Gabi, e esse foi mais um programa do Florânia Criativa.